Olá, seja bem-vindo ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura brasileira contemporânea. Eu sou o escritor Wisner Fraga. Bom, não se esqueça, se for possível, de dar uma passada lá no meu canal de minicontos. Esta semana eu devo colocar um miniconto inédito, novo lá. Se for possível, também, se puder, conhecer minha obra ficcional. Eu tenho vários livros na Amazon em e-book, mas também eu tenho livros impressos. Então eu convido você a visitar estas obras que estão impressas também. A Patuá, a editora com a qual eu publiquei o meu livro Que Devíamos Ter Feito, está com 50% de desconto lá no site deles nesta obra, Comprando esse livro, você ajuda também essa brava editora do Eduardo Lacerda a sobreviver. Se possível, então, dê uma passada por lá. Continuando a série de clássicos da nossa literatura, da literatura brasileira, hoje eu trago um dos autores mais importantes no Brasil, outro gênio da nossa literatura, que é o Silviano Santiago. Stella Manhattan, este é o título do livro de Silviano Santiago, que foi editado inicialmente pela Nova Fronteira no ano de 1985. Essa daqui, então, é a primeira edição desse livro, que está autografada pelo próprio Silviano Santiago. Mas vocês encontram facilmente edições mais novas por aí. A última delas foi lançada pela Companhia das Letras no ano de 2017. E está por um preço bem legal na Amazon, com um ótimo desconto. Se você for adquirir, eu peço que dê preferência para o link que eu vou colocar na descrição deste vídeo, que assim você também está ajudando o canal Acontece nos Livros. O canal agradece o seu apoio. Se você quiser interagir com o canal, então, fazer perguntas, comentários, essas interações são sempre bem-vindas. Então, eventualmente eu não respondo as perguntas no tempo que eu gostaria, mas eu gostaria de dizer que eu sempre respondo todos os comentários. Se você quiser dar alguma sugestão, alguma crítica, alguma pergunta, fique à vontade. Silviano Santiago é um escritor então mineiro. Ele tem mais de 30 livros publicados, Ele tem livros de ensaios, poesia, romances, contos, e ele transita muito bem por todos os estilos literários. Ele venceu, o Silviano Santiago venceu os principais prêmios literários em língua portuguesa. Por exemplo, o Prêmio Machado de Assis, que é dado pela Biblioteca Nacional, o Prêmio Oceanos, o Jabuti, que é bem conhecido aqui no Brasil, o Ezequiel Martínez, que é dado pela Casa de las Américas. E em 2022 aí ele venceu o maior prêmio em língua portuguesa, que é o Prêmio Camões. Este romance aqui, Stella Manhattan, eu diria que é um romance visionário, Foi a primeira obra da literatura brasileira a trazer como tema, digamos assim, tema principal, a questão queer, essa temática gay, e também os tópicos que estão relacionados a essa temática. O romance conta a história de Eduardo. Eduardo é um rapaz que foi obrigado pelos pais a se exilar nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, na ilha de Manhattan. Os pais, claro, não aceitam a homossexualidade de Eduardo, então mandam Eduardo para fora do país para que ele não envergonhe a família, que é poderosa. Por aqui, então, são tempos de ditadura, a história se passa no final dos anos 60 e, claro, a homossexualidade ainda é um tabu, é um tema que ainda não é aceito no Brasil. Eduardo, então, vai para a ilha de Manhattan. Ele vai como um funcionário do consulado brasileiro, cargo que ele obteve, óbvio, com o apadrinhamento da família brasileira, que é, como eu já disse aqui, bem poderosa. Eduardo se transveste de Stella. Stella, então, é a protagonista da obra,
E não é sempre que Eduardo assume essa identidade, mas quando ele assume, o leitor percebe claramente uma mudança muito radical de comportamento. Stella, por exemplo, é expansiva, é alegre, e Eduardo é um sujeito tímido, até depressivo. Esta alegria de Stella é trazida propositalmente em muitas passagens como algo até anormal, atípico, né? Algumas vezes eu diria até subversivo e libertino, né? Algo que as pessoas de bem então deveriam evitar e condenar, né? Essas diferenças de postura entre Stella Manhattan e Eduardo levam, de uma forma que eu considero muito brilhante, muitas vezes o leitor a imaginar que são, a considerar, né, que são duas pessoas diferentes. Na linguagem, a forma em que ambos se expressam, né, a forma de expressão de ambos é completamente diferente. E Silviano Santiago, então, constrói digamos assim, um estilo próprio para cada um desses personagens, né, uma forma única de expressão, algo muito difícil, né? Ambos estão em constante diálogo, né, Eduardo e Stella, como se ambos devessem aceitar um ao outro, né, como se cada um tivesse um espaço muito bem definido na sociedade e entrassem em conflito com esse espaço de cada um, de forma muito irônica. Há um outro personagem muito interessante, que é o Coronel Valdivino Viana, que durante as noites é conhecido como Viúva Negra, né? A Viúva Negra se veste com roupas de couro, botas também de couro, e gosta de sair com sadomasoquistas, né? Viana, durante o dia, é um militar típico, é casado, é um sujeito que subiu na carreira por ter prestado excelentes serviços né, à pátria durante a repressão. Há outros personagens também que eu diria que são bem interessantes, que dão mais, digamos assim, mais dinâmica, né, à trama. Posso citar, por exemplo, Aníbal. Aníbal é um intelectual, um cara muito culto. Ele é paraplégico e gosta de ser voyeur, né? Digamos assim, voyeur no sentido sexual mesmo. A companheira dele, chamada Leila, ela faz parte, né, ela gosta, né, de fazer parte desse mundo de aventuras sexuais. Há o vizinho Paco, né, o vizinho de Eduardo, conhecido também como La Cucaracha. O Paco é um cubano que é contra o regime de Fidel Castro e acaba se tornando talvez o melhor amigo, pelo menos um grande amigo e confidente de Eduardo, né? Para acrescentar sobre esse livro, né, nós notamos que Eduardo pode, de certa maneira, ele pode, né, viver a homossexualidade, essa vida dupla, porque ele vem de uma família que é muito poderosa e que permite a ele, de uma forma até meio paradoxal, né, toda essa história, tudo isso, né? O exílio não permite a Eduardo o apagamento das origens e da cultura, porque ele acaba por conviver com com vários brasileiros, né, que estão em situações bem semelhantes a dele. Não permite isso, né, não permite a Eduardo que ele esqueça quem ele é de fato, né? A família de Eduardo, é claro, ela tem conhecimento disso tudo, então fica evidente que a única coisa que eles não desejam é ter o filho por perto, né? Eles não querem que a sociedade então da época, né, condene a família e talvez até os negócios, né, e isso consequentemente pudesse prejudicar os negócios por ter um filho nessa situação. Para finalizar, eu acho importante falar um pouquinho do narrador. Neste romance de Silviano Santiago, o próprio Silviano aproveita para colocar em prática uma teoria que ele mesmo desenvolveu, que é a do narrador pós-moderno, né? Um narrador pós-moderno é aquele que experimenta também e extrai desses experimentos, dessas experiências que ele vive, ele extrai
a própria narrativa. Então, o Silviano Santiago usa desse tipo de narrador. E você conhece esse romance de Silviano Santiago? Se não conhece, é bem interessante que você conheça, porque é um livro excelente. E se você conhece, quem sabe você não se arrisca aí a uma releitura. Eu aposto que vale a pena. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, peço que se inscreva no canal e, se puder, compartilhe este vídeo. Apoie a literatura brasileira e os escritores brasileiros. A literatura brasileira é uma literatura de qualidade. Muito obrigado, então, por você ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Valorize a literatura brasileira. Obrigado.